E aí, moçada, aqui Marcos Oriá começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa com Fabrício Porto. E aí, Fabrício, beleza pura? Beleza pura, se melhorar estraga. Que coisa boa. Conheceu a casa? Conheci a casa, estou encantado, assim, para não esticar muito nos elogios. Acho que encantado resume muito bem o que eu vi. Legal, é interessante que eu costumo dizer que a casa de Vovó Dedé é uma casa encantada, né? Que Pronto. encanta. E é uma casa mágica, né? Esse termo encantado, eu acho que ele reúne o encantamento de quem vê e a magia de quem está aqui, né? Do que está sendo feito, né? A casa de Vovó Dedé já tem mais de 30 anos, trabalha com essa criançada aqui da Barra do Ceará. Fortaleza, Ceará, Brasil. E a gente fala de Brasil sempre porque tem crianças que chegaram aqui com 5, 6 anos e hoje estão com 30, quase 30, e dão aulas em conservatórios da França e Fantástico. de outros países Fantástico. e tal. E muitos vão para a UES, para o curso de música. Tem um curso de gastronomia aqui dentro. É punk, é massa, é incrível Eu mesmo. fiquei sem palavras. E agora as artes visuais estão chegando com força, né? A gente está com o Hashtag Arte aí há quase 2 anos, já entrevistamos quase 100 artistas cearenses e estamos aí prestes a inaugurar uma galeria de arte aqui na Casa de Vovó Dedé. Massa demais. Fabrício, conta aí para a galera de casa como foi esse encontro de Fabrício Porto com as artes. Como foi isso? Eita, aí... Vamos lá. São 5 horas de programa para falar disso? Vamos lá. Assim, eu não sei desde não sei quando eu realmente me vejo uma pessoa interessada, sabe, por expressões visuais, expressões gráficas e seus significados, né? Então, sempre me interessei por design gráfico, sempre me interessei por artes visuais, né? Ilustração, pintura, gravura, sempre foi uma coisa que sempre que eu pude, eu estabeleci assim muito contato de comprar livro, visitar a exposição e tal. Mas sempre foi uma coisa à distância no sentido de não me envolver, né? De não fazer ou de ter planos. No futuro eu vou, no futuro eu vou, no futuro eu vou, mas acabou que isso não. Eu vou falar aqui uma coisa que vai parecer assim, não, ele não gosta de arquitetura. Eu adoro arquitetura. Me formei arquiteto. Foi uma formação incrível. Eu me formei arquiteto. Entendi. Na UFC. Foi uma formação incrível. Eu acho a formação acadêmica do arquiteto uma coisa assim que transforma a vida do sujeito mesmo, sabe? E trabalhei como arquiteto depois de formado por muito tempo. Mas chegou uma hora em que essa coisa do, sabe, de coletar referências, visitar exposições e um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer. Quando é que vai ser isso? Aí chegou aquela hora de, rapaz, e aí? Eu vou bater nos 80 anos de idade repetindo esse mantra, né? Quando é que vai ser? A pandemia deu um empurrão, né? Foi um período difícil para todo mundo e especialmente ali eu me vi assim, sabe, assim, sendo bem direto assim, a vida podia acabar agora. E eu fiquei nessa de um dia eu vou pintar, um dia eu vou esculpir, um dia isso. Não, tem que fazer. Eu quero sentir agora nessa existência esse prazer de produzir, antes de mais nada, o prazer mesmo assim de eu produzir as coisas e os prazeres decorrentes de alguém ver, elogiar, alguém ver e comprar, você ser exposto, você ser reconhecido, você ser remunerado por isso, que é uma coisa que começou efetivamente na pandemia. Foi uma decisão, assim, não. Foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Vai por aqui, pelo menos por um tempo. Se nada der errado, eu posso continuar sendo arquiteto. Mas agora o plano B virou plano A e eu sigo assim, bastante orquestrado para uma carreira de artista visual, ilustrador. Massa. Mas a ida para a arquitetura foi daquele menino que já desenhava e tinha vontade de ser artista e aqui não oferecia o curso? Eu acho, assim, isso é uma confidência que muita gente que estudou comigo e gente até de antes de mim, né, que foi aluno do curso de arquitetura, fala, assim, o discurso é mais ou menos o mesmo. Eu gostava muito de arte, mas não tinha um curso superior. Não tinha um curso de artes, não tinha um curso de desenho industrial, que seja. Então, o curso de arquitetura, ele reunia todo mundo que se interessava por arte, por música,
por, sei lá, teatro, não sei. Acabava que todo mundo ia para o mesmo canto e não à toa, durante muito tempo, o curso de arquitetura da UFC foi uma usina de artistas. Isso. Né? Eu costumo dizer que o curso de arquitetura forma até arquitetos. Né? Verdade. É capaz de você até trabalhar com arquitetura se você se formar Principalmente a arquiteto. escola de arquitetura da UFC, Exato, né? Parece que aquele canto ali vizinho ao Malc, ele tem uma energia, né? E a galera procura, né? Tem uma parada mágica ali, também é um lugar encantado. Sim, porque assim, foi o primeiro, né, curso de arquitetura. Hoje isso se expandiu, é muito bom que a gente tenha mais gente se formando em arquitetura, né, em outras universidades. Mas durante muito tempo, durante décadas, foi o único canto em que se podia estudar arquitetura, foi na UFC. Então, toda essa multidão de pessoas que se identificavam com as artes acabavam indo para lá para estudar ou simplesmente para ir para as festas, para as reuniões. E aquilo ali virou um caldo, né, que durante muito tempo, assim, composições que a gente ouve hoje, né, que são muito conhecidas, talvez tenham sido começadas a serem escritas, esboçadas, ali, né, ali no centro acadêmico, não sei. Então, eu acho que vem daí, né? O ambiente acaba tendo aquela atmosfera assim, cultural, assim, ancestral, né? Assim, o arquiteto fulano que hoje é compositor, estudou aqui e tal. Isso tudo é muito bacana e acho que estimula quem veio depois e que também tinha interesse por artes. Massa. Então, tu ainda pegou o teste de desenho? Fiz. Hoje tem ainda? Tem mais não, né? Não. Eu, particularmente, acho problemático, porque era uma coisa assim... Problemático não ter? Eu acho problemático não ter. Também. Sabe? Eu acho que é o tipo da coisa que dava uma filtrada, porque aquele teste ele não era um teste para saber se você era artista ou não era artista. Com certeza. Se você era bom em desenho ou não era bom em desenho. Era para saber se você tinha uma educação visual, que eu acho que é necessária para fazer o curso. Sabe? Não era assim, você tinha, assim, explicando aqui para quem de repente não sabe do que a gente está falando, eram pequenos exercícios de desenho em que você tinha que fazer algum raciocínio geométrico para completar partes faltantes, por exemplo. O meu foi um perfurador na época. Foi? Pronto. Assim, eu me lembro que eu tinha, eu olhava um desenho por um ângulo e aí agora redesenhe por outro ângulo. Ou então assim, complete, né? Para mostrar, para você demonstrar se você tinha assim, alguma sensibilidade visual para identificar as coisas, né? alguma noção de espaço. Acho que era uma coisa que deveria permanecer no atual modelo, né, de vestibular das públicas. Isso foi abolido. Eu acho particularmente problemático no caso do curso de arquitetura. Não sei como é, por exemplo, na música, porque antes tinha que ter também... Música, pronto. Eu estava pensando aqui na música porque, por exemplo, eu não tenho aptidão zero para música. Então, você vai fazer um curso de música. Claro, você pode aprender música? Pode, do zero. Mas é muito problemático, né, você entrar no curso de música sem ter a mínima aptidão para música, porque é algo que precisa de aptidão. Claro. Então, alguns têm mais, alguns têm menos, mas tem que ter alguma. E aí era o caso da arquitetura, que alguns desenhavam muito, outros não desenhavam tanto, mas todos tinham essa educação, pré-educação visual e desenho, né? A munheca, todos, pelo menos da época que entrava, na tua época, na minha época, que eu fiz vestibular na escola, fiquei de 90 até 2001, salvo engano, e acabei transferindo por outras questões, mas todo mundo desenhava. Se você entregasse para a turma um papel ofício para todo mundo de um lápis, todo mundo fazia uma perspectiva. Claro. Né? E a gente fazia as perspectivas ali daquela igrejinha, não sei se tu fez, com o Nearco, né? Do lado ali. Do lado. E aí a gente ia fazer desenho de observação com a prancheta e todos faziam. Uns ficavam extraordinários, né? Uhum. Tinha uns caras lá que eram formidáveis. Outros faziam na sua pegada. E aí você já via quem ia para a arte contemporânea, quem tinha pegada quem era mais técnico, né? Era mais acadêmico e tal. Mas todo mundo desenhava. Hoje é de certa forma problemático, até porque ninguém usa mais nem lápis para fazer projeto de arquitetura. Né? Eu ainda insisti na régua paralela e na régua T, né? Sou dessa época, e fiz o projeto da minha casa recente, todo na munheca. Então é muito legal. E aí é punk, né? Essa mudança. É punk, eu acho assim eu acho que esse assunto ele tem que ser abordado
por um viés um pouco mais profundo, né? Não é uma conversa simples, não é uma conversa simples nem é uma conversa nova. Com certeza. Essa mudança, né, da intromissão da tecnologia, não vou dizer intromissão, da presença da tecnologia, né, das tecnologias que facilitam o processo de projeto, nesse caso específico, né, do trabalho do arquiteto. Isso não é uma discussão nova. No meu tempo, eu entrei em 2001 no curso de arquitetura. Nesse tempo já havia essa discussão sobre desenho à mão versus desenho, né, computadorizado. E assim, o que eu apreendo desse tempo todo, refletindo sobre o assunto e tal, é que não se trata tanto da coisa de desenhar à mão como um aspecto romântico da profissão. Ele projeta à mão ainda e tal. Não se trata disso. É que o exercício do desenho, ele ativa áreas do teu cérebro. Isso. Sabe? Ele mexe com a tua cognição. No que tu está desenhando, tu tá fazendo assim, uma conexão do que está na tua cabeça criativa, com o papel, né, no gestual, sabe? É como se tu estivesse escrevendo, só que não são símbolos, não são signos literários. São formas, são texturas, né? Uma achura que tu faz para criar uma sombra e tal. É uma forma de se comunicar, né? E é uma forma muito rápida de se comunicar, né? Desenhar. Assim, agora, se tu me pedir para eu te explicar um determinado conceito que precisa de um desenho, eu abro aqui um caderninho, desenho e tal, e te mostro. Se eu não soubesse fazer isso, não, traz aí um notebook, liga, instala o programa tal, que eu faço. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu acho que tem a ver com, assim, a destreza, você ter uma educação até corporal, gestual, de desenhar, demonstrar uma solução, né? No caso de arquitetos, de um espaço, né? Rabisca ali, olha, eu quero aqui, puxa uma cota, pá, está resolvido ali a questão. Então, eu acho que é mais por aí, sabe? Não é tanto o romantismo de um desenho feito à mão. É a questão prática mesmo, técnica, né? Questão prática, questão mesmo de você estabelecer rapidamente um contato entre o que está na sua cabeça e um papel em branco. É aquela galera que diz até, tem uma brincadeira e o pessoal, quando não está entendendo a coisa, quer que eu desenhe, né? Então você desenha ali e resolve a parada, né? Sim, aí entrou na arquitetura, cursou arquitetura. Cursei e terminei. Terminou, né? Rapaz, foi... Que é uma coisa de... Eu, por exemplo... Eu mesmo me esqueci, eu terminei ainda. Mesmo, rapaz. Será que eu terminei? Muita gente ficou ali muitos anos, né? Justamente eu acho que era mais a galera que era muito artista. É bom, era bom demais aqui. E muito artista, né? Porque muita gente... a galera da arquitetura faz muita coisa. É difícil o cara da arquitetura que faça só arquitetura. Geralmente mexe com outras coisas. Tu foi desses que fez muitas coisas durante o curso, mexeu com muita coisa? Rapaz, eu entrei numa greve. Entrou numa greve? Eu entrei em 2001, tive uma semana de aula, deflagraram uma greve. Caramba, cara. E depois... Foi a recepção, né? Acredito que... Aí cancelaram. Assim, quando eu entrei, disseram que ia ter festa para receber os calouros e ia ter umas cachaças lá. E rapaz, maravilha, agora sou adulto, né? Vou entrar aqui no curso superior e tu era bem menino na época, né? Tinha muito jovem. Eu entrei na minha segunda tentativa. Entendi. Estava com 18, 19 anos ali? Isso. Muito menino. E aí veio assim um balde de água fria, né? Tive a minha primeira semana de aula, achando aquilo tudo uma coisa assim fantástica, sabe? Eu tive aula de desenho de observação numa semana, quando estava assim salivando para a segunda semana de aula, assim, enfim, uma coisa interessante na vida. Uma greve que durou o resto do semestre. Caramba. E aí eu me lembro que tiveram que fazer 3 semestres em um ano no ano seguinte. E, enfim, foi uma coisa meio baldeada, o que não tira para mim o encanto que foram aqueles anos estudando arquitetura. Mas, como houve greve, né, mais de uma, e também aqueles momentos em que eu achei que talvez não fosse bem aquilo que eu queria e precisava testar outras coisas, então eu tive momentos em que eu estava com um pé no curso de arquitetura e outro pé fora, tentando outras coisas, né? Então eu fui trabalhar com um bocado de coisa, né? Vamos ver como é que é trabalhar com design gráfico. Legal. Na época tinha um negócio chamado Central Criativa aqui em Fortaleza, que era um curso privado, que acho que eram 2 anos e dava assim como se fosse uma formação
uma especialização em design gráfico, sem ser. Não era reconhecido pelo MEC nem nada, mas era muito bom. Mas formava. Tinham bons professores, o Geraldo Jesuíno, Paula Moreira, tinha um pessoal muito bom que dava aula lá. E eu fiz durante 2 anos e achei fantástico. Pô, design gráfico é um negócio massa. De repente é isso, de repente não é arquitetura. Fui trabalhar com design gráfico, numa editora de revistas. Depois, será que não é fotografia? E tinha uma câmera em casa, uma câmera de filme do meu pai, uma Legal, Olympus Trip, daquelas que você bate, aí gira assim um negocinho, e era um negócio super charmoso. E fui fotografar e achei que aquilo era bacana e comprei uma digital e trabalhei, fiz algumas coisas, né, de trabalho com fotografia. Depois passa aquela febre, talvez não seja bem isso e tal. Eu fui trabalhar em agência de publicidade. Depois eu fui trabalhar com projeto de movelaria. Cara, eu fiz um bocado de coisa paralelamente, sabe? Esse período entre 2001, que eu entrei na faculdade, e 2010, quando eu me formei, essa janela de tempo, né? Ela foi para mim assim um período de experimentação, sabe? Que legal. Muito massa. Acho assim que foi uma formação que eu me permiti com outras coisas paralelas ao curso de arquitetura de tentar e que ampliaram. Né? E conexos, porque tudo que tu falou aí é conexo. Você tem a fotografia, que é conexão pura com a arquitetura e com a arte. É arte, né? Fotografia é arte. Aí tem o design gráfico, que também é, né? A publicidade, eu vejo muito como arte aplicada. A minha visão, a publicidade, você tem o cinema, você tem a fotografia, você tem o teatro, você tem as artes visuais, tudo ali para vender um produto. Sim. Né? Então, tá tudo ali. Tanto que tem muito publicitário que também é artista, ou que coleciona arte, né? Que tem uma imbricação muito forte com a arte, a publicidade. E isso tudo tem a ver com a arquitetura e com a arte. Né? Claro. Então, aí já tinha o artista muito inquieto. Né? Eu só não sabia. Né? Demorou até agora dia desses para isso aflorar e assim de um jeito que faz muito sentido para mim. Hoje quando eu estou ali debruçado sobre um papel, uma tela, fazendo alguma coisa, eu realmente eu vejo isso como uma consequência, assim, uma consequência de todo um caminho, né, que foi percorrido, né, com tentativas e frustrações. O amadurecimento dentro do... né, eu não sei, assim, uma consequência, eu não sei se... Amadurecimento eu acho que é uma coisa que não termina nunca. Acho que você... com certeza. No último dia da sua vida você ainda está amadurecendo. Você ainda está amadurecendo, mas assim... Que é aprimorando o que está fazendo, né? Isso, porque na arte, e assim, isso aí entra questões de personalidade, né? Quando você está trabalhando com fotografia nem tanto, porque você tem a fotografia que ela é mais jornalística, que tem uma utilidade, e a fotografia que é mais artística, que é mais do olhar subjetivo do fotógrafo, né? Mas, por exemplo, em publicidade, na própria arquitetura, no design gráfico, você tem uma dose de atender demandas muito maior do que quando você trabalha com linguagens que são mais autorais. Isso. Né? Então, o fotógrafo que é mais autoral, o artista que pinta, que esculpe, que grava, ele se coloca mais no produto final do que em outras profissões como essas, em que você tem que atender demandas naturalmente. Você tem um programa, né? Não vai aqui nenhum moralismo de dizer que um está certo e o outro está errado. Né? Tem profissões, tem ocupações que realmente elas precisam atender demandas e outras que atendem demandas mais íntimas, né? Mais da pessoa, né, que está ali trabalhando do que de outros. Com certeza. E essa questão de ter uma demanda, de ter um cliente, isso muda muito quando você vai fazer arte, né? Tu que agora virou a chave para a arte, não tem mais o cliente, né? O cliente que quer a arquitetura, você tem toda a liberdade para fazer determinada casa, mas você não é livre no momento que você tem uma casa com um casal, com 3 filhos, e tem que fazer um canil, porque tem 2 cachorros e tem o quarto da sogra, e o cara é artista e quer um ateliê lá. Então, você tem uma direção. E aí, por mais que você crie, tem todo um programa e tem outras coisas que interferem. Tem conforto ambiental, tem etc., tem iluminação, tem a parte de estrutural, e tudo o arquiteto está pensando. Quando você vai para uma tela, né, você vai livre. Por mais que você queira pintar um abstrato
ou desenhar uma jangada. Você está ali livre. E no meio do caminho você pode dizer, cara, não vou mais fazer essa jangada, não. Eu vou transformar isso aqui no submarino, vai virar um avião. Pronto, é seu. E eu tenho dito aqui, a gente tem conversado, eu conversei com o Sérgio L aqui há poucos dias, o artista é o cara mais empreendedor do mundo, porque ele faz o produto sem ter nem para quem vender. Salvo encomenda, ele faz para si ali, para suprir o desejo da alma e para colocar aquele trabalho. Se vai ser vendido, a gente sabe nem para onde... tem um cara, um arquiteto que quer um trabalho do Fabrício de 1,20 por 1,80. Beleza, mas a tela está em branco, irmão. Você faz o que quiser. Então, isso é fantástico, né? Sim, isso é fantástico. Sem dúvida. Né? Arquitetos, eles são, antes de mais nada, isso é uma visão particular minha, eles são gestores de expectativas. Pô, legal. Você, claro que tem a coisa prática de projetar uma coisa que vai ser construída, que vai ter que atender demandas de espaço, né? Demandas até mesmo simbólicas, mas não deixam de ser demandas do outro. Né? De a pessoa querer ter, por exemplo, um altar, um relicário, porque ela é muito religiosa, né? Mas são demandas do seu cliente, né? E o arquiteto, além do projeto, além de gerar, né, o produto que vai ser construído, ele também tem que fazer a gestão das expectativas, porque tem gente ali que está esperando, sonhando com aquele espaço, com aquela casa, com aquele escritório, ou em questões assim mais sérias, né, com um hospital, um projeto de um hospital, como é que vai ser e tal. Enfim, no caso do artista, eu acredito que em encomendas, né, um pintor, ele também tem que fazer alguma gestão de expectativa, mas ele é relativamente mais livre que um arquiteto, porque quando se busca um pintor ou alguém que trabalha com gravura, busca-se mais pelo que ele já faz. A pessoa olha, eu quero isso aqui. Eu quero esse traço, eu quero essa pegada. Exato. Né? Quero essa pegada. É isso que, inclusive, faz com que se eleja entre um e não o outro. Então, existe algum grau de demanda, mas é mais pelo que o artista, é mais pelo que o profissional da arte ele está colocando de si. Mas as encomendas são muito poucas, né? Em regra, o cliente procura o artista e ele vai ao ateliê ou vai à galeria. E vê algo que já está pronto. E algo que toca o coração, algo que toca a afetividade. É poesia dentro de casa, né? Você leva poesia para casa. E isso é muito massa. E essa questão de, na pandemia, em um momento tão difícil, né? Foi um momento punk, né? Nós somos aqui sobreviventes. E o artista tem muito olhar para a vida e para a morte. Eu acho que todos nós, todos que fazem arte, seja as artes visuais, seja o teatro, seja a música, tem muito esse olhar da existência, né? Foi isso que mexeu, foi isso que disse, e essa coisa disse, cara, está acontecendo isso, a gente não sabe, nós nos deparamos efetivamente com a morte, a gente viu que é finito e que poderia acabar ali. Então, e eu ouvi isso, muitos artistas começaram viraram propriamente artistas durante a pandemia. Muita gente que vinha adiando o desejo, disse, cara, agora ou nunca eu vou para cima. Foi isso, e foi daí que começou o artista profissional, a profissionalização? Eu acredito que sim. No futuro, eu com mais tempo e olhando com mais distância para esse passado, que ainda é muito recente para mim, eu ainda estou assim no meio muito novo, né? Eu ainda estou assim, feito uma criança no parque, sabe? Olhando assim, eu posso pintar, eu posso gravar. E se eu não jogar fora essa latinha de cerveja e fizer um negócio aqui com ela, torcer e tal? Tudo isso é muito interessante, sabe? Tudo isso é muito recente. Eu ainda tem coisas que eu gosto mesmo de fazer e tem coisas que eu gosto menos de fazer, mas eu ainda estou tateando. Tá? E no futuro eu acho que eu vou olhar para esse período e vou dizer que sim, foi a pandemia que me fez assim, cara. Eu poderia ter não sentido esse gosto que para mim que estava na minha cabeça de desenvolver essas coisas, né? De acabar a vida e eu ter sido só um espectador, sabe, da arte como ofício dos outros. Não, eu preciso ser isso, eu preciso experimentar isso. É difícil, sabe? Num país como o Brasil, em que as coisas são difíceis por definição para quem trabalha, principalmente por conta própria, você ainda se meter com arte, né? Que é uma coisa ainda muito desprestigiada, né? Era assim um salto no escuro,
sabe? Aí a família entrou em desespero. Olha, meu Deus, o menino vai ser artista e tal. Teve enfim. essa onda, o pessoal de casa disse, Não, cara... não, eu tô fazendo aqui uma brincadeira. Eles Mas me apoiam com medo. muitas vezes... Eu acho que hoje não. Eu acho que hoje a minha família me apoia convicta. Entendi. Mas Mas no começo existe um apoio... Acho que sim, é natural. Reticente, É natural porque, natural. assim, qualquer pessoa com cabeça sabe que as coisas são difíceis. Com certeza. O futuro é muito difícil. Com Né? certeza. É muito preocupante Se você imaginar o sustentar, né? futuro no Brasil. Pagar os boletos, né? Os Pois artistas não é fácil. ralam Não tem muito sido mais. fácil. É. Não tem sido fácil esse começo. Eu sigo porque o chamado, quando veio, eu senti assim quase como se fosse o chamado de um sacerdócio. Massa. Sabe? No começo eu não sabia direito ainda, sabe? Quando a coisa começou, quando eu comecei a dar aula. Foi uma das estratégias que eu adotei e acho que isso é uma coisa que é muito, assim, um testemunho muito cristalino do que eu estou querendo falar. Comecei a dar aula. Dar aula de? De desenho. Desenho. No começo, vou dar aula de desenho. E aí preparei lá um programinha, né? Vou ensinar a fazer o traço, vou ensinar sobre formas, vou ensinar sobre luz e sombra, isso e aquilo outro. Isso foi em 2023, comecinho de 2023, não, portanto, 2 anos e meio atrás. E de lá para cá, eu entendi, dando aula, sentando na mesa com as pessoas que iam lá ter aula comigo, eu entendi que o que eu, né, não sei se era o que qualquer pessoa, mas eu particularmente, o que eu tinha que fazer não era ensinar desenho, era a ensinar como uma pessoa pode se reinventar pela arte. Tem uma senhora que está comigo desde essa época, certo? E que assim, os primeiros desenhos dela assim, mostravam nitidamente uma falta de habilidade, uma falta de contato no desenho. Entendi. E que, de forma ininterrupta, ela tem tido aulas comigo, nesses 2 anos e meio. E hoje ela está produzindo, sabe, coisa com qualidade. E não é só assim, aprendi uma técnica. Não, eu percebo pela fala dela que aquilo foi uma coisa que mudou a cabeça dela. Sabe? Se apropriou, foi para a alma, né? Sim. Veio da alma e acrescentou. Isso me fez pensar que o que eu tô ali entregando de conteúdo não deveria ser ensinar um jeito de fazer um traço, um jeito de fazer. Não, eu entendi, sabe? Em algum momento, rapaz, eu sou, como eu falei, um sacerdote da arte, sabe? Eu falo com muita paixão dessas coisas, sabe? Sobre o poder de transformação que essas coisas têm quando você realmente se desanuvia de preconceitos e, porra, vamos lá, o que é que esse campo do saber humano me permite fazer, né? E eu sou testemunho. O mérito é meu? Não sei. É mais da pessoa que se abriu para isso e deixou a arte entrar. E hoje ela fala com mais... Eu percebo claramente o brilho nos olhos quando fala sobre pintar uma paisagem. E se apropriou da arte, né? E muda a vida, né? Muda a vida. E assim, para mim, isso foi muito flagrante. Não tem preço, não, né? Foi muito flagrante, porque... É massa. Eu sou hoje um ser humano, assim, isso eu falo assim, mas óbvio que não é só isso. Outras coisas, pessoas que você vai conhecendo ao longo da vida que são muito importantes, reflexões que você faz sobre você mesmo e sobre a natureza da vida, né? A natureza da existência, o que é isso, o que é a vida. Quando você para e reflete e precisa de um tempo, você precisa um pouco se apartar desse pragmatismo todo de acorda porque o relógio apitou, come qualquer coisa, vai trabalhar, não para, depois chega morto, com o corpo fatigado, dorme, começa tudo de novo. Quando tu consegue abrir uma janela de tempo para refletir, tá, mas para que isso tudo? E assim, a minha energia está sendo drenada em nome de quê? De um salário? É só isso? Não tem algo mais? No meu caso, especificamente, foi me dedicar às expressões artísticas, que eu tenho tentado com muito gosto estabelecer uma linguagem e tal, que me fez entender para onde é que eu deveria canalizar essa existência. E a energia, né? Essa energia. A energia criativa, né? Porque eu vejo que o que diferencia muito o artista de quem não produz arte é a necessidade de criar. É você ter o desafio de estar diante de um papel em branco, de uma tela em branco, de
argila para fazer uma escultura, ou aço que seja, ou uma lata de cerveja, uma lata de algo que você quer transformar aquilo em algo e colocar sua energia ali. Então, a arte tem essa questão de você falar de si, falar do mundo com forma poética, né? Claro. Isso é incrível. Só que você tem que transformar isso também em sustento. Claro. Né? E esse é um dos maiores desafios. E aí é a angústia muito da família, né? De quem está próximo e do próprio artista. E eu digo aqui no #arte que a arte ela acrescenta o patrimônio pessoal, poético da sua vida, da sua casa, e o financeiro. Claro. Né? Quem adquirir hoje um trabalho de Fabrício Porto, com certeza esse trabalho não vai perder preço. Diferentemente de um copo, diferentemente de um sofá, diferentemente de um carro, ou de qualquer outro bem. Né? A arte só ou fica ali e fica com poesia e com beleza na sua vida, ou ele vai pegar muito valor. Né? E é um investimento. Tanto que o Brasil é um dos países que mais, hoje em dia, por incrível que pareça, mais investe em arte. Só que existe uma aposta, como todo o mercado, uma aposta em muitos que já estão dando certo, ou artistas que já não estão mais entre nós e que o trabalho começou a pegar valor, como é o caso de Chico da Silva, mas existe um investimento. Né? Claro. E Fortaleza está melhorando. Não sei se tu tem percebido isso. Dúvida, né? Sem dúvida. Tem melhorado. A cena tem inegavelmente ficado muito mais... E eu creio que isso vai melhorar mais ainda quando a galera... quando a galera entender que não precisa ser rico ou ter muito dinheiro para comprar obra de arte. Uhum. Tem obra de arte de todo preço, né, Fabrício? Tem obra de arte de R$300, R$3.000, 30 mil, 300 mil, 3 milhões, 30 milhões. Sim, sim. Né? Então, sim. Aqui no Ceará, a quantidade de artistas, você pode escolher o estilo que quiser. Né? Eu acho que assim, é uma compreensão pela qual quem trabalha com arte deveria lutar, né? Assim, tentar fazer a coisa se apresentar de uma maneira mais clara, é que a arte ela deveria ser consumida como bem de consumo, como quem adquire coisas que são mais óbvias assim no imaginário do consumidor, né? Um veículo, um eletrodoméstico e tal, que são coisas mais utilitárias. A arte ela também tem a sua dimensão de produto, né? Isso. E eu acho que assim o discurso tem que ir meio que no sentido de que não vamos especializar demais a arte, assim, uma coisa excepcional da vida que não, ela tem que fazer parte. É corriqueira. E do lado para ser. E do lado dos artistas, isso também ser compreendido de maneira a produção ela ter, né, uma vazão para vários patamares financeiros. Eu vou usar um termo aqui, não sei nem se existe, é desendeusar. Desendeusar. Acabamos de inventar. Pronto. Desendeusar. Nem o artista se endeusa e nem deusa a arte. Porque são divinos, como é a música e tal, mas é para vender, é para ter. E as artes visuais, eu também tenho dito aqui, que é uma arte que você pode ter. A música você não pode ter. Uhum. Antigamente tinha até o CD, tinha o vinil, hoje nem isso. Virtualizou. Então, virtualizou. O teatro é de todo mundo, o cinema mais ainda. Está aí nos streams e tal. A arte, quem comprar um trabalho de Fabrício Porto, só você vai ter esse trabalho. Uhum. Ninguém mais. Então, quem possui um trabalho de determinado artista está com você. Você pode até colocar a exposição, você pode colocar no seu Instagram, mas é seu. Sim. E aquilo ali vai pegar preço. E se você precisar se pegar preço, você pode. E é o que a gente espera, que seja um bem de consumo que você possa permutar. Por que não? Sim, né? Estênio Burgos esteve aqui. O Estênio Burgos disse que comprou a casa, disse aqui no #arte, comprou a casa dele vendendo trabalhos, ou foi permutando trabalhos, não sei se foi vendendo ou foi permutando, mas foi a partir de trabalhos do Iberê Camargo. Uhum. Pô, fantástico. Então, você pode, e eu espero que chegue no ponto de você comprar um bem com um Fabrício e 2 Oriás. Né? Você pega aqui e diz, rapaz, vamos juntar aí um Vando Figueiredo e mais um Cardoso Júnior, e o resto eu dou em dinheiro. Não, é bem, é dinheiro. Né? E é beleza, né? Sim. E é beleza. Então, isso tem que ser desmistificado. O Ivo, um abraço para o Ivo, da Galeria Arte Ivo, tem um projeto fantástico, que é de financiamento de arte, de arte, financiamento de artes visuais. Então, do mesmo jeito que você financia um telefone de R$10 mil, você pode financiar, por que não, uma obra, um quadro, uma escultura de R$10 mil. Sim. Né? Mas tem a garantia do bem. Pô, o celular vai quebrar, meu irmão.
E a arte vai estar ali na tua parede, né? Exatamente. Então, qualquer bem que você dê em garantia, ele pode se perder. Você bota uma garantia subsidiária ali, né? Mas contanto que aquilo tenha um cadastro e financiado por bens públicos, Sim. por bancos públicos, Sim. BNB, Caixa Econômica. Galera, não financia painel solar? Pois E o painel se acaba? Né? E por que não financiar uma obra de arte? Claro. Né? Que é patrimônio. Claro. Né? Eu acho que tem que desendeusar. Eu acho que esse é o caminho, desendeusar e a arte ser uma coisa mais cotidiana, né? Menos em nada perde. Só faz ganhar. Só faz ganhar. Eu acho que não desendeusar, desmistificar, não vai tirar o brilho. Muito pelo o brilho contrário. particular do ofício, do que é produzido no ofício, né? Mas incorporar isso à vida. Isso é uma coisa que... E por falar em vida, bora dar uma olhada nos trabalhos ver alguns trabalhos do Fabrício 1 por 1. Olha que coisa massa. Olha que lindo, cara. É aquarela? Isso é uma aquarela bem despretensiosa que eu fiz tomando um café. Que massa, cara. Lindo, hein? Que galo lindo, cara. E ali é a minha assinatura, é uma assinatura metida besta aí com cara de ideograma japonês que eu rascunhei uma vez e gostei. Achei, pô, que legal, em vez de fazer Fabrício Porto por extenso, fazer um F e um P como se fosse um ideograma japonês, fica um negócio misterioso. Massa. Já me perguntaram o que significa. FP. FP, né? E é massa, e isso é importante, que é o cara que teve na publicidade, é o cara que teve no design gráfico, né? E essa questão que a gente estava falando da arte como produto e da arte que precisa ser vendida, é marca. É marca, e é fundamental, né? E existe uma dificuldade dos artistas em assinarem, eu passei muito tempo com essa dificuldade, né? E é complicado para não interferir no trabalho, né? E aí, espetacular, fantástico, muito bom. E aí, pronto, é simples, pode até criar um carimbo, não sei, e é fácil de fazer. Isso. E você tem uma logomarca. Isso né? é um... As disciplinas lá com o Caetano. As coisas se sobrepõem todas aí, a forma de se promover, a assinatura, o grafismo, acaba tudo ficando aí condensado num símbolo, né? Massa, tudo junto. Lindo, cara, que galo lindo. Tá contigo ainda esse galo? Eu já vou? Ele tá em um dos cadernos. Ele é de caderno? Ele está num caderno. Eu trouxe esses 3 aqui para dar uma deixa folhada. Eu dar uma olhada aí. Eu só trouxe 3, se eu fosse trazer todos, eu tinha que pagar um frete. Pagar um frete para trazer. Para trazer todos. Está sempre rascunhando onde está desenhando. É uma coisa que eu recomendo para o pessoal que tem aula comigo, é sempre andar Olha com... isso, cara. É sempre andar com um caderninho, sabe, no bolso. Caramba. Esse caderno que você tem na mão foi o meu primeiro, tá? Que massa, cara. Bastante cuidado. Olha aí, cara. Olha aí. Que coisa linda. Foi o primeiro caderno que eu tive. Eu comprei isso numa viagem que eu fiz para Buenos Aires, que assim eu viajei e não comprei nenhum caderninho para viajar para Buenos Aires. E aí eu me arrependi quando eu estava lá. Era para eu ter comprado um caderninho para desenhar. E aí foi lá e comprou o material. Aí eu entrei numa loja de material e comprei esse caderninho, foi o meu primeiro. Então, aí tem os primeiros registros, os primeiros desenhos que eu fiz nessa linguagem do urban sketching, né, que é isso de você ir para o ar livre, para a rua. Tem contato com o Júlio Silveira e com a Alana Guerra? Já não? Sim. Pronto. Tu tá no projeto lá do livro do artista? Não? Ainda Sim. não? Tá no projeto do livro do artista? Eu tenho um livro de artista que o Júlio... Que o Júlio, pronto. Exato. Que tem um projeto, também estou naquele projeto. É massa, cara. Um dos cadernos que eu falei, desses vários que eu tenho, um deles é o do Júlio. Massa. Que foi para o projeto do livro do artista. É incrível aquilo ali, né? Sim. Massa demais. Cara, que coisa linda. Maranguape, ó. Isso. Maranguape aqui, ó. Esse daí, rapaz, tudo que está aí tem pelo menos uns 8 anos. Caramba, isso é bem antigo, cara. né? O mais recente é esse da capa azul. Muito lindo, cara. Olha aqui. E esse gosto pela edificação, obviamente, tem o olho do arquiteto aqui, não tem como. O meu primeiro contato mesmo, assim, eu não vou dizer com arte, eu sempre gostei de fazer croquis na rua. Entendi. Tanto que a gente tem o grupo Urban Sketchers aqui em Fortaleza. Isso. Que eu ajudo a organizar os encontros, né? Muito massa. E enfim. Olha que coisa linda, cara. Vamos mostrar na tela, vamos andando. Como é que eu posso dizer? É um hábito que eu tenho, desenhar ao ar livre. Gosto de ir para a rua. Peixe. Eu tenho um banquinho desses de pescador que você desmonta ele todinho, ele fica dentro de uma bolsinha, né? Eu vou no meio da rua, armo o bicho, sento lá, numa sombra.
e desenho ao ar livre. É uma prática que eu tenho que me permite lançar um olhar para a cidade, que não seja um olhar Olha isso. só de quem está passando. Né? Isso aí foi na reitoria, isso aí foi uma oficina que eu dei para os alunos do curso de arquitetura, acho que em 2022, tem escrito ali no cantinho, 2022 ou 2023, não lembro. 23.2. Pronto, que me pediram para fazer lá uma oficina de nanquim. Lindo, 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 lindo. E a gente foi para o jardim da reitoria. Espetacular. É muito massa isso aqui. Isso aqui é Pois muito é, legal. Isso é muito bom, sabe? E essa prática do desenho da paisagem urbana ao ar livre, né, de sentar, contemplar, tem coisas que você olha quando você para desenhar que você não esquece nunca, sabe? Seja porque você registrou ou porque você ficou realmente olhando. Eu já desenhei várias vezes, por exemplo, o Náutico, né? E assim, ele está na minha cabeça. Se eu pegar um papel aqui, eu rabisco o Náutico. Já vai, né? Porque eu já fiz várias vezes, né? Eu sei como é que é a forma, as proporções, né, do coroamento Que massa, e tal. cara. E assim, são coisas que assim, uma pessoa que apenas passa na rua, que ela tem a rua como um protocolo para ir de A a B, ela não vê. E, às vezes, ela está perdendo a chance de ver coisa bonita, a vida acontecendo, com certeza, sabe? com certeza. As pessoas passando, e você para e observa. Daí deixa de ser só uma pessoa passando, deixa de ser só uma fachada. Mas sabe? isso é o olhar do artista, é o que diferencia. O artista, ele vem aqui, mesmo que ele esteja agoniado, indo para algum canto e tal, aí vem uma cena ali, numa esquina, alguém colocando, às vezes, uma mochila no canto e vê poesia e vê beleza ali. E aí ou fotografa, ou desenha, ou transforma aquilo numa poesia. Né? Então, é esse o olhar, né? É o que diferencia. É um olhar que hoje em dia, eu lamento muito, sabe? Assim, uma coisa que eu tenho sempre conversado, eu acho que as coisas não vão bem. Está todo mundo com uma visão muito pragmática, muito apressada, aperreada ou distraída da vida, Verdade. sabe? Da vida como experiência. E isso me afeta particularmente. Está só passando, né? E uma coisa que às vezes me incomoda é de você estar num show, de você estar em algum local e a galera não olha para ficar na tela filmando. Caramba, eu disse, cara, até que ponto, por que você não experimenta? Às vezes eu faço algumas viagens e aí a galera disse, tu não tirou foto não? Eu disse, cara, eu tirei. Fiz melhor, né? Estive lá. Eu vi. Algumas eu olhei que era uma cena assim espetacular. Ontem eu estava passando a gente estava passando ali indo para o Barra de Fátima, né? Eu e a minha esposa, a Lenise, aí tinha um pássaro lá. Cara, um pássaro que ele era num azul concreto indo para o cinza, que eu nunca tinha visto aquele pássaro. Aí eu peguei rápido o celular para tirar uma foto, mas eu busquei a foto para mostrar a natureza no concreto. Né? Aquela parte, aquele contraste e tal, ficou massa. Mas ali, a gente observando, que aí você faz essa foto, porque eu ia tirar a segunda foto, ele voou. Eu disse, cara, só podia ser aqui, eu tinha que ver. Mas é uma experiência incrível. No mais, você tem que ver o pássaro voando, você tem que experimentar, você tem que sentar na duna e ficar olhando para o mar, e não só fotografando. Né? Então, claro. é fundamental. Claro. Assim, existe, assim, a gente está vivendo hoje uma era, tem uma palavra que eu ouvi dia desses, assim, que para mim ela sintetiza muito bem o espírito do tempo. A gente está vivendo um tecnodeterminismo. Tecnodeterminismo. Que palavra adequada para esses nossos tempos, sabe? Eu noto um certo automatismo. Vi um negócio bonito, pega o celular, fotografa. E assim, isso me parece, eu acho que não estou enganado. Me parece que isso vai para junto de mais uma infinidade de outras fotografias de pequenos momentos, sabe? Que estão ali e que a pessoa fotografou por um automatismo, por um tecnodeterminismo e que não vai ver nunca mais de novo e está ali entulhando. Está ali entulhando a coisa. Não sei, sabe? Eu acho estranho. Eu tenho achado muito estranho o que tem se passado ultimamente. E você tem que vivenciar, você tem que ir para um show e curtir a música, pô. Tem que puxar e atrapalha quem está atrás. Atrapalha quem está atrás. Pelo menos é o meu olhar. Você tem que você tira uma foto, claro. Você está no pôr do sol ali em Jeri, massa você tirar foto do pôr do sol, ele vai encostando e tal. Mas, no mais, não fica tirando foto de todo canto, porque você tem que sentar e sentir o cheiro do mar, né? Você tem que experimentar aquilo ali, né? Eu tenho muita dificuldade em dizer faça ou não faça. Eu tenho um discurso. Sabe? Eu acho que a vida precisava ser experimentada mais como era antes
dessa intrusão da tecnologia na nossa vida, sabe? Tecnologia é bom, é massa, assim, não posso dizer que não. Mas o uso que se faz, às vezes, ele é intrusivo. Saber usar, deixam... né? Pois né, é. Fábio? Saber usar. Vamos para frente. Coisa linda, hein, cara? Isso é carvão. Isso aí foi num carvão que eu fiz. Eu mesmo fiz o carvão. Tem até um tutorialzinho que eu botei no meu Instagram. Que legal. Como fazer carvão. Você pega lá um galho, bota dentro de uma lata, deixa lá dentro de uma churrasqueira lá com fogo, com a brasa e tal. Aí quando termina, você tira, tá lá o carvãozinho bem bonitinho. Que massa. Né? Lindo, cara. E esse esboçado é formidável. Isso. Eu acho figura humana, incrível. eu tenho me dedicado à figura humana. Estou ainda progredindo nos desenhos de figura humana. É um tema que eu gosto e que, assim, eu tenho muita coisa listada para fazer, sabe? Entendi. Eu gosto de usar como analogia, por exemplo, todo mundo conhece esses grandes músicos, né, que despontaram para o Brasil na década de 70, né? Quando eles eram abordados pelas gravadoras, depois de muito tentar bater nas portas, eles já tinham já prontos as composições de muitos dos clássicos. Já estavam feitos há vários anos, já estavam escritos com partitura, com os acordes e tudo mais, porque foram sendo feitos durante a vida, durante a busca por sucesso, a busca por reconhecimento. E no desejo de fazer. E na hora, né? na hora que apareceu a gravadora e disse, vamos gravar, o cara já tinha, aqui. sabe? Então, eu tenho muita coisa que nesses anos todos eu vim anotando, o que é que eu devo pesquisar, o que é que eu devo abordar, que tipo de material fica mais adequado para tema tal. Então, eu tenho muita coisa assim, na fila para experimentar, né? E foi até um pouco difícil escolher por onde começar. Não sei se acertei. Comecei pelo abstrato, que eu gosto muito de trabalhar com abstrato, mas a figura humana, né, esboçada, isso é uma coisa que está na fila também. Massa, vamos para frente. Abstrato. Isso é um rascunho, mas isso está se tornando... É um estudo, né? Está se tornando uma gravura. E é interessante a gente ver... Mas isso é processo, né? Isso aqui, para mim, é parte da obra final lato sensu, num sentido expandido. É interessante essa questão de processo, porque a gente está sempre em processo. Eu ouvi um artista hoje que ele disse que termina uma obra na outra. Ele disse, cara, a gente não consegue, porque se você não sai nunca ali do trabalho, e a gente tem uma busca de uma certa, de ficar bom, de ter uma certa perfeição, e aí a galera da arte contemporânea de muita abandona o trabalho. Claro que no ponto satisfatório para você e para o outro, tanto que às vezes alguém chega lá no ateliê e diz, está pronto. Aí eu disse, outro dia até brinquei. Defina pronto. Para você estar pronto, se tiver, pode levar, né? Então, é muito essa onda do que você tá olhando, né? A linha é muito imprecisa. Né? Agora, aí você tem a questão do equilíbrio e tal, do sentimento, de você se sentir pronto, porque muitas vezes você estraga o trabalho, que você passa do ponto, tem que saber né? o ponto de abandonar. Eu penso muito na questão da gastronomia, do que você vai provando, né? Pô, tá no ponto. Mas tem gente que vai provar e dizer, não, tá no ponto ainda não. Então, é uma coisa particular, né? Mesmo tá no ponto, né? E é interessante o artista que faz o figurativo e faz o abstrato. Que eu tenho essa dificuldade, que inclusive é uma discussão que tem em pauta, e acho que o Gerard Richard, que é um artista que já é renomado, ele trabalha, é um grande artista, né? Um artista renomado. Ele trabalhou sempre com abstração e figurativo paralelos, né? Só que a galera do mercado quer muito que você defina uma linguagem e um estilo e uma pegada, para que olhe e veja que é seu. Mas por quê? Por que você vai cercear o artista por conta do comercial? E o que eu tenho vontade de fazer? Outro dia eu fui ao Malc, tinha um bandeira figurativo, um desenho. Eu disse, olha, a galera vende o bandeira abstrato, ele nem se dizia abstracionista, né? E o massa dele, que eu achei, foi figurativo. Acho lindo, né? Aldemir Martins tem uns gatos, né, que são belíssimos, mas eu fui lá no Armazém da Cultura, um trabalho, uma obra que pertence à Urbaniza Duma, tinha uma paisagem do Aldemir. E eu fiquei olhando, achei parecida, aí eu fui buscar na assinatura. Estava lá, Aldemir. Então, tu só reconheceu pela assinatura? Claro, cara, ele podia ter feito um corte totalmente diferente. Por que não? Por que a gente não pode experimentar? Né, Fabrício? Claro. Então, por que o cara não pode fazer o abstrato e fazer o acadêmico? Do lado de cá, a vontade do é das duas artista, coisas. Né? Assim, eu acho que
essa discussão ela é bem longa, né? Pois é. Mas assim, do lado de cá, do artista, É a vontade de fazer. eu acho que tem a pessoa, por definição, um artista não deveria se podar E ser cerceado. porque o mercado está esperando que ele faça coisa tal. Acho que não. É. E às vezes o que não é a coisa tal da espera é o mais massa, Sim. que é o fora de faixa, né? Sim. Vamos para frente. Lindo demais, cara. Muito bom. Olha aí. Isso aí é a crítica sobre madeira. São experiências... Uma abstração geométrica, né? Isso, assim, essas geometrias são estudos mesmo. Eu gosto muito de geometria, de um modo geral. A racionalização geométrica é um negócio que me encanta quando você começa a construir uma determinada coisa, por exemplo, as padronagens da cultura árabe, né, que tem uma série de círculos e volutas, e de repente a coisa se encaixa, e se você partir no meio e dobrar, vai se encaixar uma ponta com a outra e tal. Eles são assim, exímios desenhistas geométricos. Isso me encanta, e eu resolvi explorar, em algum momento, raciocínios geométricos que, assim, no papel, rascunhando, as coisas se encaixam, pronto, ok. Agora, se eu fizer isso numa gravura, como é que fica? Como é que isso fica na tinta? Massa, né? massa. E comecei a explorar em diversas mídias, suportes, né? Isso aí são chapas de compensado. E eu acho muito massa justamente isso. O cara gosta do figurativo. Tem um Fabrício Porto figurativo, um desenho incrível. Eu acho massa desenho. Eu acho incrível. Outro dia eu vi um desenho da Tarsila do Amaral, que está no resonê dela lá, uma coisa incrível. Os clássicos dela são massa, mas você vê um esboço de uma grande artista que ela fez numa hora assim, despretensiosa. Cara, isso para mim tem um valor incrível. Tem um valor e tem uma verdade, né? Porque quando é um esboço, não existe aquela preocupação de ficar bom ou não ficar bom. De ser bem acabado. De mandar para uma galeria. Tem uma verdade maior isso. dos esboços. Isso, é mais da alma, né? É mais livre. Vamos para frente. Lindo demais. Olha aí. Geometrias. Massa demais. Parece uns estudos que a gente fazia lá na escola de arquitetura, lá o Nearco gostava de fazer. Sim. Isso aí, né? Era muito massa. Muito bom, lindo, cara. Sim. E ali a assinatura. Isso. Fantástico, uma marca massa. E aí você constrói e desconstrói. Você vai e faz a experimentação aqui, né? E a aguada junto com o geométrico. Isso, eu aprendi muita coisa com o Túlio. Túlio para Campos. Muita abraço coisa. Pro Tulinho. Muita coisa mesmo. É um mestre, assim. né? O Túlio, para mim, assim... referências eu tenho algumas, mas nenhuma é como o Túlio no sentido de ele estar ao alcance. Ele ser uma pessoa que eu posso visitar, conversar, trocar confidências, pedir uma opinião, né? E ele é uma pessoa absolutamente solícita e disponível, né? E massa ajuda demais. Nossa Senhora, tem muito que agradecer. Vamos para frente. Abstração. Isso é uma etapa provisória de uma encomenda que eu recebi. É gravura? É uma gravura, né? Tem uma outra... Há no trabalho final uma outra camada, isso é em papel vegetal, e há uma outra gravura por baixo, aí o vegetal cobre, e, enfim, ficam duas camadas. Sobreposição. Foi uma encomenda que eu recebi de um escritório de arquitetura para ter como objeto de presente, né? Massa. Eu queria só colocar uma fotografia, a gente já está chegando aqui. Podia ter 5 horas aqui de conversa, com certeza, realmente. Vamos avançar para chegar numa fotografia do Fabrício? Pronto. Olha que espetáculo, cara. Isso é em Marselha. Que coisa linda. E sul da França. essa captação dessa se eu te disser que isso daí, cara, é o teto de um museu, isso que você está vendo no chão, é o teto vazado de um museu. Se você der a volta e entrar e olhar para cima, você vai ver essas formas, né? E o céu ele é todo entrecortado nessa colmeia. E aí você vê... Parece um calçadão, né? E ao mesmo tempo algumas colmeias, e você vê aqui, pelo menos eu vejo, né? O meu olhar, a gente falou de desenho de Ashura, aqui são as achuras da cidade, né? São as texturas da cidade. O preto e branco, né? Não é por acaso. Então você tem uma textura aqui, você tem uma textura ali, você tem uma textura da igreja, você tem a textura do céu, e essas texturas vão fazendo essa composição fantástica, né? E o olhar do artista múltiplo, né? Porque aí você vê, nessa tua trajetória, nessa tua carreira, com várias imbricações, com várias interseções, tem um olhar amplo do artista. Claro. Né?
Eu vejo, a gente conversou antes aqui falando sobre a Lia Sanders, né? E eu tenho falado aqui de alguns artistas que têm um olhar renascentista, Sim. que fazem muita coisa. E aí, por que não? Massa o cara que tem aquela pegada e que se concentra, que tem um foco naquele trabalho dele, ou aquela artista que faz aquilo. Mas tem os renascentistas aí, a galera que faz muita coisa. Né? Totó Laprovita esteve aqui falando sobre isso, que é arquiteto. Sim. Né? E que tem um trabalho de arte formidável, que é músico. Né? E que compõe. Ele é músico, não sabe? Ele compõe. Bacana. A galera da arquitetura, que até arquiteto é, né? Costumam até trabalhar com arquitetura. Né? Olha que coisa linda. Cara, massa demais. Aí eu queria só voltar no Galo para a gente encerrar. A gente voltar, que eu achei aquele Galo formidável. Né? A gente tem que voltar voltando mesmo. Fabrício, muito obrigado, cara. Imagina. Papo massa. Né? Você está aqui, o Galo. Pronto. O Galo. Rapaz, eu não imaginava nunca que um negócio desse. O Jim Brinquedinho esteve aqui e falou sobre um galo, o galo que chama o dia. Que a galera de um local lá, o pessoal achava que quem chamava o dia era o galo. Que o galo, que o dia não vinha pela natureza, era o galo que chamava. Massa demais. Esse galo lindo lembrou o galo do Jim. Fabrício, muito obrigado. Eu que agradeço. Massa demais, uma trajetória show. Né? E a trajetória de arte eu vejo começando lá antes de 2001, né? Porque ela se materializou na pandemia, mas o artista está sempre, cara. O artista tá eu sempre. Acho que sim. Acho que é uma coisa que eu nem me preocupo tanto em identificar essa gênese pontualmente. Eu acho que é uma coisa que vem da existência até de aspectos inconscientes que você está ali com as suas antenas ligadas, não está sabendo, mas está captando, formando visão de mundo, formando a sensibilidade. E isso, para mim, hoje eu percebo, era inevitável que isso desaguasse numa prática artística. Nessa produção formidável. Maravilha. Os caderninhos aí são só um passatempo. Hashtag arte com Fabrício Porto. Hashtag arte. Viva a vida, viva a arte. Viva a cara. arte. Viva a arte. Show de bola.